Ok, então agora vamos para o código do segundo ator do Albert Einstein. Então, a gente tem esse primeiro ator do Albert Einstein, que quando a gente clicar ele vai disparar o sinal Albert Einstein, e aí, de fato, ele vai ir para o quiz, no qual o jogador conversa com o cientista. Então, vamos lá. Então, vamos para o código. Quando o jogo for iniciado, eu quero que ele esconda esse ator e que defina o tamanho dele como 60%, porque o tamanho da imagem era muito grande, né? E aí, quando ele receber o sinal que o outro ator do Albert Einstein vai transmitir, eu quero que ele apareça na tela e fale para o usuário: olá, sou Albert Einstein, irei fazer umas perguntas sobre minha vida, e vai deixar esse texto aparecendo por 4 segundos. E aí eu fiz essa parte aqui no caso de que fossem dois jogadores, né? Que aí ele explica que a primeira resposta que o jogador clicar vai para o jogador 1 e a segunda que ele clicar vai para o jogador 2. E aí, logo após isso, ele vai transmitir o sinal 11 pergunta a Einstein e vai perguntar onde ele nasceu. Então, o sinal 11 pergunta a Einstein, ele vai ativar esse ator aqui, são as perguntas. Então, vamos clicar aqui nele, ó, vou mostrar aqui. Olha lá, ele vai perguntar, ele vai falar que é o Albert Einstein. No caso que eu cliquei com dois jogadores, né? Ele vai transmitir essa mensagem e vai perguntar onde eu nasci. Aí, ok. Aí agora vamos para. Eu vou explicar uma opção, mas as outras são basicamente a mesma coisa também, para o vídeo não ficar muito longo. Então, quando o jogador iniciar o jogo, eu quero que ele esconda esse ator, né, os atores aqui das opções, e aí ele vai receber o sinal disparado quando o Einstein perguntar, né, que vai ser o 11 pergunta Einstein. E aí eu quero que ele apareça na tela. Aí quando o usuário clicar em Polônia, no botão Polônia, eu quero que o jogo defina a variável erros jogador em 1, porque o jogador vai ter agora um erro, né, a primeira pergunta. E aí, aqui eu fiz o caso do multiplayer. Se o número de jogadores for 2, ele vai só transmitir a mensagem respondeu um Einstein, que aí eu vou puxar a segunda pergunta. Aí, caso ele esteja sozinho, jogando sozinho, ele vai transmitir respondeu um Einstein e vai transmitir a mensagem também sumir pergunta 1, que aí vai sumir sumir pergunta 1 já vai puxar a opção para a próxima pergunta. Então, eu vou mostrar aqui o código da segunda opção de Polônia, que vai ser essa daqui. Ó, note aqui, se o número de jogador for 2, ele vai transmitir respondeu um Einstein. Então, vou clicar aqui uma vez, ele continua aqui o negócio Polônia, né? O bloco Polônia. Então, a mesma coisa que eu fiz, né? Quando a bandeira for clicada, quando o jogo for iniciado, ele esconde, e aí ele só vai aparecer quando respondeu um Einstein, que vai ser disparado caso o jogador esteja em 2. E ele vai sumir quando receber a mensagem, quando ele receber o sinal sumir pergunta 1. Por isso que quando o jogador estiver sozinho, ele vai disparar sumir pergunta 1, porque aí esse código não vai aparecer. Esse bloco não vai aparecer. Por isso que eu coloquei o sumir pergunta 1. E aí, quando o usuário clicar nesse botão, o segundo jogador, no caso, clicar, ele vai mudar o número de erros do jogador 2 para 1, porque é a primeira pergunta, que está errado, e vai transmitir o sinal sumir pergunta 1, que aí já vai puxar a segunda pergunta. E aí, no caso que o usuário clique na opção correta, ao invés de mudar erros jogador 2, ele vai colocar acerto jogador 2. E a mesma coisa vale para o caso do jogador 1. E aí, aqui eu vou mostrar rapidamente a segunda pergunta. Então vamos lá, vamos colocar aqui que ele nasceu na Alemanha. Aí o Albert Einstein, ele vai falar, olha lá, tá vendo? Ele vai receber o sumir pergunta 1 e vai falar: eu nasci no dia 14 de março de 1839, na cidade de Ulm, na Alemanha. E aí eu vou explicar agora como é que faz a parte da segunda pergunta.